Boa noite, igreja amada, a paz de Cristo Jesus. Mais uma noite, mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Você aí de casa, eu aqui na minha casa, mas sempre juntos em amor, em alegria e satisfação estar com vocês. Também quero já desejar os bem-vindos aos internautas que vão nos ouvir, nos ver por todas as nossas plataformas digitais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar para a gente começar a nossa sala de oração e a nossa exposição bíblica, logo em seguida, as nossas orações. Aí, se você puder fechar os seus olhos e orar comigo. Deus, nós queremos ser gratos a Ti por tudo que Tu és e por tudo aquilo que tu tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres. Obrigado por cada irmã, cada irmão aqui presente nessa sala agora ao vivo e aqueles que nos ouvirão, que sejam alcançados pelo poder do Evangelho através da revelação do Espírito Santo. Nós cremos nisso e já agradecemos porque temos fé, temos confiança, porque a vontade soberana de Deus é a que prevalece. Por isso te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, irmãos, vamos tratar hoje esse assunto, que é muito importante. Vamos falar sobre não se reunir com a igreja lhe causará dano espiritual. Vocês podem estar pensando, poxa, o pastor Zé vai falar sobre esse assunto de novo. Irmãos, diariamente, semanalmente pelo menos, eu converso com pessoas desigrejadas, com pessoas membros de outras igrejas, pessoas que me perguntam, que ficam assim um pouco com dúvida, o que fazer. A pandemia veio e isso se agravou, né? É claro que muitas pessoas que não retornaram aos templos têm vários tipos, né? Vários porquês. Mas um deles é que no coração dessas pessoas ir à igreja somente parece que não tem muito sentido, sabe? Sem contar o medo da doença, sem contar a falta de fé, sem contar a fraqueza espiritual, não é? E outras nuances sobre esse tema. Mas eu quero falar sobre esse artigo muito interessante, em poucas palavras hoje, do Jonathan Leman. Nós já lemos esse autor aqui várias vezes, tá bom? Esse artigo, mais uma vez, nós vamos compartilhar com os irmãos lá da Coalizão do Evangelho, tá bom? É um site com conteúdo reformado, tá bom? Coalizão do Evangelho. Não tem só no Brasil, mas em muitos países. E a gente da nossa igreja, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, fazemos parte e comungamos também com esses conteúdos, tá bom? O autor que nós vamos ler hoje é Jonathan Leman, tá bom? Como eu sempre faço, eu vou ler umas partes aqui do autor e vou comentar em cima e trazer a minha ideia central da que nós estamos lendo junto aqui, tá certo? Mas antes disso, abra um texto comigo, Filipenses, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor. Filipenses, capítulo 2. Quem tiver a Bíblia, quem não tiver, depois só anota, depois você lê. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2. É interessante que quando nós se reunimos como igreja, nos dá o entendimento que nós estamos em Cristo. Então, é uma das evidências, quando nós se reunimos, que nós estamos em Cristo. Por isso eu quero ler esse texto com vocês. Paulo orienta assim, irmãos. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor e ainda mais, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Irmão, esse texto aqui é lindo. Versículo 2. Completem a minha alegria, diz Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Irmãos, não dá para ler esse texto sem
ler esse texto com uma ótica, com a cosmovisão, igreja, reunião dos santos, pessoas que se reúnem, né, em nome de Cristo, elas estão em Cristo Jesus, não é? Com a mesma motivação, com a mesma exaltação de amor, com a mesma comunhão no Espírito e com a profunda afeição e paixão, né? Com alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, e um só Espírito e uma só atitude. Irmãos, eu não tenho dúvidas que esse texto pode ser executado, aplicado no nosso dia a dia, no contexto da igreja. Amém, queridos? Então, fico com essa palavra em nome de Jesus. Bem, o autor ele vai começar falando da seguinte forma: alguns considerarão como insensível, enquanto outros como algo que deveria ter sido, deveria ter dito antes. Mas quero que me certificar que isso seja dito aqui hoje, através desse artigo. Não se reunir presencialmente com a igreja lhe causará dano espiritual. Portanto, caro cristão, exausto da pandemia, busque congregar-se novamente com a sua igreja, mesmo que esta continue a oferecer a opção virtual. Da mesma maneira, caro pastor, e aqui serve uma orientação também não só para a igreja, para os membros, mas para os pastores que vão nos ouvir depois. Caro pastor, exausto da pandemia, gentilmente, encoraje a sua congregação, exausto da pandemia, para voltarem a se reunir o quanto antes, porque isso é importante e é bíblico. E aí ele quer direcionar aqui uma palavra específica para os membros. Aos cristãos, no modo geral, permita-me admitir que não conheço sua situação atual, a sua vida, o que você passou na pandemia. Não sei quais são as leis que você está sujeito, ou quais riscos de saúde o rodeiam pessoalmente. Está dizendo aqui sobre a pandemia, né? Tem cidades que já voltou à normalidade, tem cidade que ainda não, né? Depende do nível de vacinação, de quantidade de vacinados ou não, aquela coisa toda, né? Imunizados, né? Portanto, neste artigo dirigido ao público-alvo diverso, é necessário que haja espaço para circunstâncias e consciências divergentes. Impedimentos providenciais existem. Se estiver gripado e não puder ir trabalhar, você fica em casa. E não deve se sentir culpado por isso. Ao mesmo tempo, você sabe que com o tempo, ficar longe do escritório, né, ou do emprego, prejudica o seu trabalho. Então, você volta ao trabalho o quanto antes. Da mesma maneira, irmãos, isso se aplica na vida da igreja, né? Ao refletir sobre a presença física na igreja. Ele usa aqui, agora com minhas palavras, ele está usando um exemplo. Quando a gente gripe, está doente, pega um atestado, dá lá, né? O atestado vale por 1 ou 2 dias, 3 dias, dependendo de quantos dias for que o médico deu o atestado. Mas você fica tranquilo, né? Porque aquele atestado vai ser abonado. O nosso caso, em detrimento à igreja, é que quando nós estamos gripados ou doentes, ou passando por alguma situação que não conseguimos ir, a nossa consciência, ela é justa, ela não fica refém daquilo. Porque sabe que o seu coração desejava estar na igreja, mas não pode, ou não pôde, por causa de alguma situação A ou B, não é? Da mesma forma, é o nosso trabalho. Então, a gente tem que ansiar em voltar o mais rápido possível para a igreja, né? Com a nossa presença física. Aí ele continua dizendo assim, ó, preferivelmente conversando com seus pastores. Talvez, pela providência de Deus, você permaneça impedido de estar presente. Ó, que legal. Esse relacionamento entre membro e pastor. O Senhor demonstra misericórdia e graça. Ele dá provisão aos dispersos, aos soldados e aos confinados, e aos seus santos do grupo de risco, se tratando da pandemia. Então, é grupo de risco, está doente, é arriscado você estar com toda a eclésia, tudo certo, né? A consciência está tranquila. Mas, ao considerar todas as variáveis, quero colocar uma pedra
em seu sapato. Olha como ele diz aqui, que legal. Se não puder participar presencialmente, quero que você se sinta um pouco frustrado por conta disso. Aí ele vai explicar, a fim de que não fique confortável com esta situação. Se não ficar frustrado, algo está errado. Aí, o que quer dizer aqui, irmãos? Que mesmo que a gente esteja impedido, nosso coração precisa desejar estar na igreja, né? Precisa desejar congregar, você entende? E se esse desejo morrer, né? Se essa frustração de não poder ir não for legítima, você não sentir isso, tem alguma coisa errada, não é? E é justo isso, é verdadeiro. Ele continua dizendo assim, ó, o Senhor ordenou que não deixemos de congregar-nos. Nós já lemos esse texto aqui, Hebreus 10, 25. E deixar de congregar afeta o nosso estado espiritual, mesmo que tenhamos um motivo legítimo para isso, como estar doente ou em quarentena. Jesus projetou o cristianismo e o progresso do nosso discipulado para estarem centrados em torno da congregação, da reunião dos santos, né? Dos irmãos, da igreja, da eclésia. Sendo assim, a matemática é simples. Aí ele resume: reunir-se com a igreja é bom para você espiritualmente. E não se congregar presencialmente com a igreja prejudica a nossa vida e a sua vida espiritualmente, não é? Então, a ideia aqui que ele está trazendo para os membros da igreja é que essa distância prolongada prejudica. Eu já disse para vocês aqui algumas semanas atrás, em outras salas de orações, de que a ideia da presença do culto, o culto público, ele tem os seus elementos. E o primeiro elemento fundamental desse culto público é a comunhão, é comungar da mesma fé, da mesma graça, do mesmo entendimento, perceber, ouvir a exposição bíblica, adorar a Deus, né? Sentir o calor humano do outro, no sentido de compartilhar, né? Se possível, a graça e paz, boa noite, sabe? Isso é igreja, né? Isso é a igreja viva. Isso é a igreja que o Novo Testamento nos apresenta lá na primeira igreja a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, tá bom? Partir do pão, na doutrina dos apóstolos, né? E aí vai, na comunhão, vocês lembram? Bem, aí o autor continua dizendo assim agora, ele vai direcionar agora uma palavra para os pastores. Ele diz assim, pastores, ressalto esse assunto agora, pois tenho ouvido de alguns de vocês que alguns membros têm se tornado complacentes e não têm participado dos cultos presenciais, mesmo que provavelmente tenham condições de participar. Eles estão confortáveis demais com a opção virtual. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão da minha visão, né, que tem muito a ver com o que esse pastor está falando aqui agora. Bem, primeiro eu quero dizer aos irmãos que nós não vamos parar de transmitir ao vivo os cultos, por várias razões. A razão principal é porque nós conseguimos, na pandemia, alcançar não só a igreja local, mas a igreja mundial, ou seja, a igreja no mundo. Então, em várias cidades, em vários países. Então, a gente vai usar essa ferramenta para proclamar e de fato, levar a palavra de Deus a outras pessoas e ao mundo inteiro. Só que isso não justifica, principalmente para os membros da igreja local, a presença no culto público, presencial, não é? Então, mais uma vez, se a pessoa está impedida de ir, glória a Deus. Todo mundo conhece, sabe a sua consciência, não é? Mas precisamos pensar sobre isso. Então, ele continua aqui, o autor, dito essas palavras, ele vai dizer assim, ainda direcionando aos pastores, né? De fato, que é para mim no caso, né? Os pastores que vão nos ouvir lá. De fato, foi por este motivo que algumas igrejas nem transmitiram seus cultos online. Não queriam correr o risco de estimular o apetite por um substituto muito menos saudável. Muitas outras igrejas, no entanto, pensaram de outra forma.
ofereceram o substituto muito menos saudável, mas elas, no meu caso, fizeram sabendo que havia risco. Ou seja, algumas igrejas transmitiram seus cultos ao vivo e outras não, preocupado com essa questão dos irmãos não quererem voltar mais para o culto presencial, só fazer culto online. Que não foi o nosso caso, né, irmãos? Pela graça de Deus, mais de 90% dos irmãos da igreja local, daqueles que comungam e participam do culto público, retornaram ou ainda estão ou já estão retornando. Tá bom? Graças a Deus. Tá certo? Aí alguém pode perguntar, pastor, você está feliz com isso? Está contente com isso? Não. Só vou estar contente quando pelo menos 100% dos irmãos que frequentavam a igreja voltarem aos cultos, né? Esse é o meu entendimento, é o meu pedido, é o meu desejo. Mas, muito pelo contrário, a nossa experiência com o culto online foi positiva, muito positiva. Exemplo disso é essa sala de oração, que faz mais de 1 ano e meio que nós estamos aqui, né? Todas as quartas-feiras, são dezenas, não centenas de vídeos já gravados, de cultos gravados, onde a gente alcança outras pessoas, não é? Oramos por vários propósitos, como também o culto público, como fizemos muito na pandemia, principalmente em 2019, né? 2020 começamos a voltar devagarzinho, na medida do possível, o culto presencial, mas 2019 praticamente inteiro a gente ficou online, não é? Então, para nós, não teve essa diferença, porque a gente conseguiu, os nossos irmãos são crentes, são cristãos, né? A gente conseguiu trabalhar bem isso, tanto os líderes, os pastores, como também a igreja, no modo geral. Tá bom? Continuando aqui ao que o autor está dizendo para os pastores. Ei, apareça estar bem espiritualmente, assistindo a transmissão do culto toda semana. Talvez não ir à igreja aos domingos, não seja grande coisa, mas chegou a hora, pastor, de confrontarmos este risco para não sofrermos as consequências. Então, ele vai falar um pouquinho sobre essas consequências. Portanto, eu encorajo aqui aos pastores, a toda a igreja, a buscar uma maneira de tratar este assunto com a sua igreja, não é? Pastores e igreja, conversar sobre esse assunto para chegar em uma questão que não prejudique o culto presencial ou o culto público, tá bom? Não preciso sugerir quais palavras usar. Você saberá como encorajar seus membros a congregarem sem serem insensíveis àquelas situações complicadas ou àqueles que não podem, né? Há apenas algumas semanas, nossos presbíteros, dei um exemplo agora dele, né? Abordaram este tópico. Concordamos em dizer algo sobre isso, tanto nas reuniões semanais, quanto em nossas conversas individuais, o que também nos permitia exercer o cuidado pastoral com indivíduos em diferentes situações. Mas concordamos que precisamos lembrar a igreja que não se reunir não é saudável espiritualmente. Então, ele está aqui dando uma ajuda para cada pastor identificar como abordar o seu membro, a sua igreja, da melhor forma, né? Seja no IBD, seja no culto público, e tentar reverter a situação, né? Trazer mais pessoas do virtual para o presencial. Tá bom? Além disso, encoraje você, pastor, e os seus irmãos, o corpo de presbitérios, presbíteros, a dialogarem tal como fazemos, sobre quando desativar a opção virtual, ou ao menos restringi-la, ou seja, se organizar. Para resumir o que nós estamos falando, irmãos, o que o autor está querendo mais uma vez nos ensinar para os cristãos, para os membros e agora para os pastores, é que nós precisamos compreender. Uma coisa que eu tive, o primeiro culto online que eu fiz com vocês foi o seguinte tema: culto online não é culto público e não pode substituir o culto público. Por que eu disse isso? Porque o culto público é presencial. Ele tem alguns elementos que demandam o calor humano, que é o caso da ceia, né?
em outras questões que envolvem o culto ou a liturgia desse culto, não é? Então, a ideia aqui desse autor é justamente a gente perceber, né? E saber dosar isso aí, não é? Se esse virtual, esse culto virtual, deixou as pessoas preguiçosas do ponto de vista de estarem presentes e acharem que o culto virtual pode substituir o culto público presencial, você, pastor, você, igreja, tem que tomar cuidado, tem que pensar sobre isso, não é? A exemplo aqui da nossa igreja, Igreja Batista Reformada da Vida Abundante, é de que nós conseguimos, mais uma vez eu digo isso, dosar isso, né? Então, nós fizemos um trabalho aí, a primeira coisa que eu consegui fazer, eu lembro bem, em 2020, que foi voltar às nossas comunhões, a comunhão, nosso ajuntamento nas casas, culto doméstico, lembra? Eu lembro que nós falamos muito sobre o projeto Comunhão. Eu comecei a transmitir os cultos online nas casas, a fim de que a igreja percebesse que na casa dele é um culto, né? Ali era o culto, a importância do presencial. Isso foi acontecendo, foi acontecendo. Quando a pandemia melhorou aqui na cidade, o máximo de pessoas estavam vacinadas, os decretos foram mais leves, vamos dizer assim, né? E a gente começou a voltar os cultos públicos. Acredito que agora, em 2022, vamos voltar quase que 90% de todas as atividades da igreja. Tá bom? Claro, de forma um pouco mais diferenciada, não é? Mas iremos retornar, sim. Para eu finalizar aqui, esse contexto aqui desse autor, eu quero dizer assim para os irmãos, para que você ore, para que você que é membro de uma igreja, para vocês que estão aqui na sala, que são membros da Igreja Batista Reformada da Vida Abundante, você que vai nos ouvir, para que você reflita nisso. A importância de congregar. Não é de forma religiosa, não é um preciosismo além da conta, muito pelo contrário. É ordenança de Deus, não é? É dar sentido o que é igreja, né? É ter o senso de pertencimento à igreja. E esta igreja que eu falo é a igreja glorificada, onde Cristo é o cabeça, Cristo é o pastor, não é? Então, mais uma vez, usemos as nossas tecnologias para pregar o evangelho, mas também não deixamos de esquecer a real necessidade do culto público. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, eu até poderia fazer isso, não vai dar tempo, eu não tenho dúvida que muitas pessoas, se eu perguntasse aqui, sobre a questão de se você prefere online ou presencial, a grande maioria, eu não tenho dúvida que gostaria de cultuar presencialmente, pelo calor humano, pela adoração congregacional, né? Pelos elementos do culto que envolve o culto, pelo se relacionar uns com os outros, nem que seja pelo olhar, né? Não está podendo se tocar muito, mas nem que seja pelo olhar, né? Dar uma graça e paz assim de longe, porque isso é igreja, é estarmos reunidos em um só propósito, em um só espírito, né? E quando a gente se reúne como igreja, é que o apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo 2 de Filipenses, né? Estarmos em Cristo, ou seja, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Então, ir à igreja, ser a igreja, estar na igreja, cultuar, né? Frequentar, fazer o culto público é um ato de motivação que nos motiva. E essa motivação é o mesmo amor, é a mesma comunhão no espírito, não é? É ter uma profunda compaixão uns para com os outros, né? Se alegrar, é estar alegre o tempo inteiro, aleluias. Ou seja, é pensar da mesma forma, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, em detrimento ao evangelho. Porque muito porém, embora esse pensar, esse mesmo amor,
esse mesmo espírito, essa mesma atitude, corresponde àquilo que a Bíblia nos revela. Porque se a gente for perceber, a igreja, como a nossa igreja, tem pessoas muito diferentes umas das outras. Começando pelo ponto de vista do pensamento. Né? Umas são lá da Paraíba, outros são de São Paulo, outros são da Bahia, outros são do Maranhão, outros são do Piauí, outros são de Brasília, outros são de Goiás. Tantas cidades, todas pessoas diferentes, reunindo no mesmo propósito. Mas isso é que nos faz ser igreja. É reunirmos para glorificar o Rei Jesus. Tá bom? Bem, eu quero finalizar aqui com vocês essa exposição bíblica e dizer para que vocês possam perceber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Cristo em cada um de vocês. Não se esqueçam, não se reunir à igreja me causará um dano espiritual. E aí eu falo de causa própria, como pastor que sou. Eu costumo dizer que nós temos lá nossos 45, 50 membros presenciais, mas eu sou pastor de muitos membros fora da igreja, não é? Diariamente, semanalmente, pelas muitas mídias sociais, canais que a gente tem de divulgação e de proclamação do evangelho. E a gente tem percebido isso, que muitas pessoas, mas são poucas, são muitas pessoas, se afastaram de Cristo, se enfraqueceram a vossa fé, muito por conta desse princípio. Não de o fato de só ir à igreja, mas de o fato de comungar, de ter comunhão uns com os outros, né? Do fato de querer glorificar Cristo uns com os outros, né? No culto público e na igreja, tá bom? Que o bom Deus e o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer. E você que já frequenta assiduamente, continue, não é? Que nós sejamos exemplos para as pessoas. E as pessoas que vierem agora falar com você, né? Perguntar sobre o assunto com você, você vai dizer a sua experiência e, biblicamente, o que Deus fala sobre essa questão também, tá bom? Eu vou enviar para vocês, eu vou colocar lá no nosso aplicativo da igreja local, tá? O aplicativo é de uso público. Esse artigo tem um pouquinho mais de coisas, eu cortei aqui cada tempo, mas tem muita coisa interessante aqui nesse artigo sobre esse assunto, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe em nome de Jesus, que a palavra do Senhor nos encha de sabedoria e que a palavra de Deus possa falar conosco, né? Em nossos corações. Amém? Vamos orar, né? Falta aí o quê? Uns 7 minutinhos, dá para a gente orar hoje bastante. Então pode abrir os seus áudios aí e cada um faça o seu pedido de oração ou o seu agradecimento que você precisa aí. Vamos compartilhar, né? Com a nossa sala aqui de 8 pessoas, mas muito provavelmente com o mundo, né? Pelo YouTube e pelas mídias sociais da igreja. Espero que essa mensagem, essas orações chegue aos corações, às pessoas que necessitam ouvi-las, né? Vamos lá. Irmão Menezes, como é que você está aí, meu irmão? Peça aí as suas orações, irmã Maria de Fátima. Faça os seus pedidos. Pastor. Pedi por toda a igreja e por a minha saúde, da minha esposa, né? E é isso. Só o que eu tenho a falar. Agradecer a Deus, está de pé, né, irmão? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, irmão Menezes? Graças a Deus. Não é? Mesmo que as coisas é difíceis, mas ele tem nos sustentado. Que bom. Esse é o nosso sentimento, de gratidão mesmo, né? Vamos orar assim, meu irmão. Diga aí, irmã Fátima. Pastor, pedir primeiro agradecer a Deus por a gente estar aqui mesmo, por ter sido aprovada lá no INSS, apesar que o pagamento ainda não saiu, mas vai sair. Ele vai chegar. Vai chegar. Ele vai chegar. Então, ele vai sair e vai chegar aqui. Pedir por todos os irmãos da igreja, pela construção, né? Mais uma vez. Amém. Sempre. Verdade. Pelos meus filhos. Minha filha vai fazer uma prova domingo, eu peço a Deus que se cumpra a vontade dele na vida dela. Amém. Vamos orar sim, minha irmã. Deus tem misericórdia dela lá, que ela consiga almejar os seus desafios, os seus desejos. Vou dar vontade de Deus que ela faça uma boa prova e seja chamada.
Amém. Vamos orar sim, minha irmã, com certeza, viu? Vamos lá, irmã Netinha. Você que está com o rostinho aberto, que tá me vendo, então. Hoje eu estou assim, um pouco meio abaqueada, meio cansada hoje. Mas estou aqui. Tá firme. Isso, amém, minha irmã. Que bom, fico contente. Não, hoje eu vou ficar só agradecendo mesmo. Amém. Deus é bom, né, Netinha? Até aquele nos ajudou, né? Amém, sempre. Né? Constantemente. Deus é lindo demais, meus irmãos. Vamos lá. Mais alguém quer pedir oração? Cadê o pessoal? Quem mais Esqueceu de mim hoje? Que é isso? Nem falou minha Minas Gerais. Vamos lá, irmã Lourdes. Tem a mineira, é verdade. Peça a oração, ou agradeça, minha irmã. Eu só tenho que agradecer esse Deus por tudo até aqui, por essa conquista, por essa vitória, por esse marco, esse rumo novo que eu estou alcançando, pela vida da Tatiana, e que Deus possa continuar no comando, pelo mutirão de sábado agora, os irmãos se despertam e vão ajudar a obra de Deus, e que Deus esteja nos corações dessas pessoas que despertem para os que estão dormindo, porque a noite está chegando. Amém. Amém. Vamos orar assim, minha irmã. Que o Senhor possa nos conduzir aí, né? E que bênção. Nós ficamos felizes com a sua conquista lá da prova. Todo mundo ficou feliz, contente, viu? E é isso. Vamos seguir em frente. Vale a pena servir esse Jesus. Ele nos ama, ele nos ajuda, ele nos surpreende. O tempo todo. Ele nos alegra, né? Que bom. Vamos orar sim, meus irmãos. Mais alguém aqui está na sala quer fazer uma oração? Quer fazer um pedido de oração para a gente já orar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus possa nos conduzir em nome do Senhor. Tá bom? Então, baixe a sua cabeça, se você puder fechar os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor nos proporcionou esse culto, esse dia para estarmos na tua presença. Pai, que nós sabemos que tu é um Deus que é soberano, que conhece as nossas necessidades. Nós estamos aqui porque o Senhor pede para o Senhor nos ensina a orar, nos ensina a interceder, a continuar intensamente orando. É isso que nós estamos fazendo. Nós pedimos por aqueles que estão aflitos, nós agradecemos, nós te louvamos pela vida. Senhor, tu conhece os nossos corações e as nossas necessidades. Oramos por cada pedido, por cada irmã, cada irmão, aqueles que vão fazer a prova, que seja agraciado conforme a tua vontade. Aqueles que estão acamados, que estão doentes, sejam curados pelo poder do Espírito Santo, conforme o teu querer. Ô, Senhor, nós queremos unir a nossa fé para te pedir, Senhor, para que aqueles irmãos que necessitam, por aqueles que estão desigrejados, por aqueles que se esfriaram a sua fé por conta da pandemia ou por conta de qualquer outro motivo. Senhor, traga de volta, Senhor, como o Senhor trouxe o filho pródigo. Traga de volta esse filho e essa filha amada, para que eles possam perceber qual é a boa, perfeita vontade sua em cada um deles. Pai, nós estaremos aqui como igreja para recebê-los, para discipulá-los, para amá-los, para ensiná-los o caminho verdadeiro, Senhor. E nós que estamos firmes, possamos permanecer fiéis, para que possamos perceber a real importância de estarmos comungando em comunhão, juntos no culto público, Senhor. Tudo que nós fazemos é para a tua honra e para a tua glória. Certos de que o Senhor conhece, certo que o Senhor já está nos ouvindo, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que podem, digam amém. Que assim seja. Amém. 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 Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês mais uma quarta-feira. Deixa eu te trazer uma novidade para você, na verdade não, uma informação. Quarta-feira que vem será a nossa última sala, tá bom? Deste ano, não é? Nós vamos dar aquelas fériasinhas pro pastor, né? Do culto de quarta-feira, tá bom? Mas é bem curtinha, tá certo? Aquele recessozinho pra gente voltar a estudar e se preparar, falando de mim mesmo, do pastor, não é? Então, provavelmente,
na primeira ou segunda semana de janeiro, nós retornaremos com a nossa sala de oração, tá bom? Mas a gente vai divulgando aí pelo nosso WhatsApp, vamos conversando. No mais, que Deus vos abençoe e saibamos sempre a real importância do culto público. Beijo no coração, amo vocês. Até semana que vem. Até. Quem puder estar lá no culto presencial, até domingo. Graça e paz, Deus abençoe, povão. Amém. Paz. Tchau, paz.